Você já deve ter ouvido que somos feitos de poeira de estrelas. O universo observável está repleto delas. Porém, quase tudo que a intuição humana sugere sobre esses astros está incorreto. Nem todas são quentes como o nosso Sol. Algumas são tão frias quanto uma noite de inverno e seriam incapazes de aquecer o corpo humano. Enquanto muitas possuem combustível para brilhar por trilhões de anos, outras esgotam suas reservas em poucos milhões. Existem aquelas tão compactas que caberiam dentro dos limites da cidade de São Paulo, em contraste absoluto com as gigantes que engoliriam até a órbita de Júpiter. Assim, é necessário abandonar a percepção terrestre de que o espaço é um ambiente estático, silencioso e frio, pois a astrofísica observacional comprova o oposto. O cosmos é um meio violento, regido por ondas de choque supersônicas e reatores termonucleares que ejetam matéria a frações da velocidade da luz. Neste documentário, analisaremos como a massa pode selar o destino evolutivo das estrelas. Você compreenderá o que cada cor revela sobre as estrelas, o que causa as explosões dentro delas e a mecânica que dá origem a remanescentes degenerados como estrelas de nêutrons, pulsares e buracos negros. E para isso precisamos compreender que cada estrela atua como uma esfera de plasma aprisionada pelo próprio peso, mantida em equilíbrio pela energia expansiva liberada durante a fusão nuclear, o que cria uma força em sentido oposto à gravidade. Sua massa total atua como fator determinante que dita a pressão e a temperatura central. Quanto maior o peso das camadas externas que exercem pressão sobre o núcleo, mais violentas e frequentes se tornam as colisões entre seus átomos. Essa dinâmica impõe uma regra estrita regida pelas leis da termodinâmica. Objetos com massa maior necessitam gerar uma quantidade formidável de energia para contrabalancear a gravidade. Consequentemente, eles queimam suas reservas de hidrogênio de maneira acelerada. Ocorre nesse ato um fenômeno contraintuitivo. As estrelas com os maiores estoques de combustível são justamente as que possuem as vidas mais curtas. A taxa de liberação energética afeta de forma direta a cor visível do astro, o que funciona como um termômetro natural. Estrelas sob temperaturas extremas emitem quase toda a sua luz nas faixas do azul e do ultravioleta. Por outro lado, reatores mais amenos e econômicos irradiam sua energia na faixa do vermelho e do infravermelho, o que assegura uma existência estável por trilhões de anos. Mas para organizar essa vasta diversidade sem depender de medições diretas que seriam impossíveis, a astrofísica recorre à classificação espectral. Ao decompor a luz capturada pelos telescópios, os cientistas analisam as linhas de absorção específicas deixadas pelos elementos químicos na atmosfera da estrela. Com esse método é possível decodificar a composição, a gravidade superficial e temperatura exata do plasma. Essa leitura espectral originou o sistema taxonômico padrão, que categoriza as estrelas em uma sequência de letras baseada no decréscimo térmico. Essa escala organiza a população cósmica desde as raras e escaldantes gigantes azuis até as onipresentes e discretas anãs vermelhas. Compreender essa régua é fundamental para mapear os diferentes tipos de objetos que compõem a galáxia. Diferente dos seres vivos, uma estrela não altera sua classificação principal ao longo de sua fase estável de forma aleatória. O destino de cada uma fica traçado no exato instante no qual o equilíbrio interno se estabelece. A taxonomia estelar reflete no fundo um catálogo de rumos físicos
pré-programados pela gravidade, a fim de compreender exatamente como a massa dita com tanta precisão esses caminhos divergentes, torna-se imperativo retroceder ao momento anterior à ignição. O segredo da diversidade estelar encontra-se oculto na mecânica violenta dos berçários cósmicos, nos quais, como podemos ver, vastas nuvens de gás e poeira sofrem o colapso gravitacional que acende a primeira faísca do astro. Toda a estrutura estelar nasce da instabilidade no interior das chamadas nuvens moleculares gigantes. Esses berçários cósmicos consistem em vastas concentrações de gás e poeira imersas em temperaturas que beiram o zero absoluto. A composição quase integral de hidrogênio molecular confere a essas regiões a matéria-prima fundamental para a construção de novos corpos celestes. Durante longos períodos, essas nebulosas permanecem em um estado de repouso aparente. A fraca pressão térmica das partículas frias contrapõe a atração mútua da gravidade local. Para que o processo de formação comece, essa calmaria precisa ser rompida por um evento externo que eleve a densidade do gás além de um ponto crítico. O gatilho para esse colapso frequentemente surge de perturbações violentas no meio interestelar, no qual ondas de choque geradas pela explosão de uma supernova próxima ou a passagem por braços espirais densos da galáxia comprimem a nuvem fria. Essa compressão súbita força as partículas a se aproximarem, o que fortalece o campo gravitacional daquela região específica. Assim que a gravidade supera a pressão interna, a matéria entra em colapso em direção ao seu centro de massa. As partículas iniciam um movimento acelerado de queda livre, arrastadas pela atração mútua da gravidade. À medida que o volume diminui, a densidade aumenta, o que torna a região opaca e impede que o calor escape para o espaço. A física desse estágio baseia-se na conversão direta de energia. A energia potencial gravitacional acumulada pelo gás transforma-se em energia cinética durante a queda. Quando as partículas colidem no centro da nuvem, esse movimento converte-se em energia térmica, o que eleva a temperatura do núcleo de forma violenta. Surge então a protoestrela, um corpo esférico, denso e caótico. Esse objeto incipiente emite forte radiação na faixa do infravermelho, mas o seu brilho não provém de reações nucleares. A fonte dessa luminosidade reside exclusivamente no atrito intenso das partículas e na contínua contração mecânica da estrutura. Devido à conservação do momento angular, o material periférico não cai diretamente em seu núcleo. O gás então forma um disco que gira em alta velocidade ao redor dessa protoestrela. Essa estrutura atua como uma esteira transportadora que alimenta o corpo central com novas camadas de massa, ao mesmo tempo em que gera campos magnéticos intensos. Desvios nessa dinâmica padrão ocorrem com frequência e definem a arquitetura final do sistema. Se a nuvem original possuir rotação excessiva ou irregularidades internas, o núcleo colapsado pode se fragmentar antes mesmo de sua ignição. Esse fenômeno explica a existência de inúmeros sistemas binários ou múltiplos nos quais dois ou mais astros compartilham a mesma órbita. O acréscimo maciço de matéria continua até que as condições centrais atinjam um patamar extremo. A pressão esmagadora força os núcleos atômicos a superarem a repulsão eletrostática mútua. O momento decisivo ocorre quando o termômetro central marca aproximadamente 10 milhões de graus Kelvin, o limiar térmico exigido para a fusão nuclear. Neste instante, 4 prótons de hidrogênio se fundem para criar um núcleo de hélio, o que libera uma quantidade formidável de fótons. A pressão de radiação gerada por essa detonação contínua empurra as camadas externas com força igual à atração gravitacional.
Estabelece-se, portanto, o equilíbrio hidrostático, o marco que encerra a fase de protoestrela e consolida o nascimento do astro. As peculiaridades observadas durante toda a fase de contração inicial ditam a quantidade exata de matéria acumulada. Um acréscimo rápido e desimpedido gera objetos maciços, enquanto perturbações que sopram o disco de poeira precocemente limitam o crescimento do corpo. Contudo, nos primórdios do universo, esse mecanismo de compactação operou sob condições químicas distintas durante a formação da primeira geração de astros. O meio interestelar primordial era constituído de forma exclusiva por hidrogênio e hélio, sem elementos pesados ou poeira rochosa para irradiar calor para o espaço. Sem os mecanismos eficientes de dissipação térmica, as nuvens primordiais precisavam acumular massas colossais para a gravidade vencer a pressão interna do gás. Essa exigência mecânica originou estrelas puras com centenas de massas solares e funcionaram como as forjas inaugurais dos primeiros metais do cosmos. Essa diferenciação fundamental de massa que abre o caminho para a análise detalhada da taxonomia cósmica. O primeiro passo desta investigação exige focar na base da escala estelar, onde as leis da física estabelecem o limite mínimo de matéria necessária para sustentar a fusão, separando os reatores funcionais dos corpos que fracassaram na tentativa de brilhar. A fronteira entre um corpo celeste inerte e uma estrela autossustentável é traçada por uma linha física implacável durante o colapso gravitacional. Quando a nuvem de gás original esgota seu suprimento de matéria, a massa total acumulada pela protoestrela dita o seu destino. Se esse valor final permanecer abaixo de aproximadamente 0,08 da massa do nosso Sol, a gravidade será insuficiente para comprimir o núcleo até os 10 milhões de Kelvin. Os corpos que não atingem esse valor mínimo, com massas situadas entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter, recebem a classificação de anãs marrons. Esses objetos ocupam uma zona de transição peculiar, pois não se enquadram como planetas gigantes gasosos, tampouco como estrelas verdadeiras. A pressão central elevada consegue iniciar reações nucleares, mas apenas com o deutério, um isótopo raro do hidrogênio que exige temperaturas mais baixas para se fundir. Essa queima inicial é efêmera e consome rapidamente a pequena reserva disponível no interior do astro, sem a capacidade de fundir o hidrogênio comum para sustentar o equilíbrio hidrostático no longo prazo. A anã marrom contrai-se até que as leis da mecânica quântica interrompam o processo. A compactação extrema força os elétrons a ocuparem os mesmos estados quânticos, o que gera a chamada pressão de degenerescência. Essa força puramente estrutural detém o colapso gravitacional. A partir desse momento, o objeto cessa a produção de energia e passa a resfriar de forma inevitável. A perda de calor contínua permite a formação de atmosferas altamente complexas e dinâmicas, divididas nas classes espectrais L, T e Y. Enquanto as estrelas reais desintegram moléculas complexas devido ao calor, as anãs marrons abrigam ambientes frios o bastante para a condensação de compostos minerais. Nuvens de silicato, ferro líquido e sais precipitam-se em tempestades violentas que varrem o globo escuro. Com o passar dos bilhões de anos, as classes mais frias atingem temperaturas superficiais comparáveis às de um dia terrestre. Logo acima dessa fronteira de fracasso térmico, na qual a massa supera a marca dos 0,08 solares, surgem as anãs vermelhas, pertencentes à classe espectral M. Nesses corpos, a atração gravitacional gera compressão suficiente para acender a fusão contínua de prótons.
O reator acopla-se de forma bem sucedida, mas opera com extrema parcimônia. A temperatura central modesta faz com que a conversão de hidrogênio em hélio ocorra em ritmo muito lento, o que libera uma luminosidade tênue e avermelhada. A arquitetura interna dessas pequenas estrelas dita sua eficiência de forma previsível. Corpos celestes mais maciços possuem zonas radiativas estáticas que isolam o núcleo, mas as anãs vermelhas são totalmente convectivas. O plasma circula em um fluxo ininterrupto do centro até a superfície, de maneira análoga à água em ebulição. Essa dinâmica impede o acúmulo de hélio no núcleo, pois transporta as cinzas da fusão para as camadas externas e insere hidrogênio fresco diretamente na zona de ignição. A combinação entre o baixo consumo energético e a reciclagem integral do combustível confere às anãs vermelhas uma expectativa de vida quase imensurável, enquanto astros de grande porte esgotam suas reservas em poucos milhões de anos. Essas esferas econômicas podem brilhar de forma contínua por dezenas de trilhões de anos. Tal longevidade supera em centenas de vezes a idade atual do universo observável. Por consequência, nenhuma anã vermelha nascida desde o Big Bang teve tempo suficiente para envelhecer e morrer. Apesar da aparência plácida sugerida pelo brilho baixo, a juventude desses objetos costuma ser violenta. O movimento de convecção do plasma, aliado a rotações frequentemente rápidas em suas fases iniciais, atua como um poderoso dínamo. Esse mecanismo gera campos magnéticos intensos e instáveis. Quando as linhas de força magnética se rompem e se reconectam na superfície, ocorrem erupções colossais, conhecidas como flares. Tais explosões duplicam o brilho do astro em questão de minutos e banham o espaço circundante com doses letais de radiação ultravioleta e raios X. Do ponto de vista populacional, essas estruturas representam os verdadeiros alicerces da nossa galáxia. Estima-se que cerca de 70 a 80% de todas as estrelas da Via Láctea pertencem a essa categoria discreta. Elas dominam a vizinhança solar em números absolutos, entre as quais se destaca a Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Contudo, devido à emissão luminosa restrita, nenhuma delas pode ser avistada a olho nu no céu noturno, fato que reforça o viés observacional de que o cosmos é povoado apenas por gigantes brilhantes e quentes. À medida que a massa de concentração inicial ultrapassa a marca de meio Sol, a convecção total cessa e a estrutura interna sofre uma reformulação profunda. O surgimento de uma camada radiativa estática ao redor do núcleo altera todo o transporte de calor e o ritmo de consumo nuclear. Essa nova configuração estrutural nos leva a explorar os corpos celestes de massa intermediária, nos quais o equilíbrio entre gravidade e radiação atinge a estabilidade exata que permitiu o florescer da vida, as anãs amarelas e a sequência principal. A convecção integral que circulava todo o plasma nas anãs vermelhas deixa de existir. Em seu lugar, consolida-se uma estrutura estratificada, um núcleo central extremamente denso, envolvido por uma camada radiativa estática e coberto por uma zona convectiva externa. Essa arquitetura define as estrelas de massa intermediária, como as anãs laranjas da classe K e as anãs amarelas da classe G, categoria que abriga o nosso próprio Sol. Essas estrelas representam o padrão clássico da chamada sequência principal, a fase mais longa e estável da evolução estelar. Esse período corresponde à maturidade do astro, caracterizado por um equilíbrio hidrostático impecável. A força esmagadora da gravidade tenta comprimir a esfera, mas encontra oposição
perfeita na pressão da radiação gerada no núcleo. Durante bilhões de anos, o termômetro e a temperatura superficial do corpo permanecem praticamente inalterados. No coração dessas estruturas, a temperatura atinge patamares da ordem de 15 milhões de graus Kelvin, acompanhada por pressões de centenas de bilhões de vezes superiores à da atmosfera terrestre. Sob essas condições extremas, a fusão nuclear opera primariamente através da cadeia próton-próton. Prótons colidem com violência suficiente para superar a repulsão mútua e fundir-se em núcleos de hélio. O processo converte uma fração de sua massa em energia pura liberada sob forma de fótons de raios gama e neutrinos. A jornada dessa energia rumo ao espaço exterior constitui um dos processos mais intrigantes da física estelar. Esse fóton gerado na fornalha central não viaja em linha reta. Ao adentrar a densa zona radiativa, ele colide incessantemente com elétrons e íons, onde acaba absorvido e reemitido em direções aleatórias. Esse trajeto caótico faz com que a luz leve mais de 100 mil anos para atravessar a camada interna e alcançar a base da zona convectiva. Ao atingir as camadas externas, onde o plasma se apresenta mais frio e opaco, o transporte puramente radiativo torna-se ineficiente. Grandes bolsões de gás quente ascendem com violência, liberando seu calor na fotosfera e afundam novamente ao resfriar. Conforme podemos ver, esse movimento cria a granulação observável na superfície da estrela e impulsiona a atividade magnética moderada, aquela responsável pelo surgimento de manchas estelares e pela emissão contínua do vento solar. Embora recebam o apelido de anãs amarelas, a física da radiação de corpo negro revela que estrelas da classe G emitem sua luz com pico na transição entre o verde e o azul. No vácuo do espaço, a soma de todos os comprimentos de onda visíveis confere a esses astros uma coloração intensamente branca. A percepção amarelada ou dourada observada da Terra decorre unicamente da dispersão dos fótons azuis pela nossa atmosfera. Do ponto de vista astrobiológico, a estabilidade das classes K e G oferece o ambiente ideal para o desenvolvimento de planetas habitáveis. Diferente das anãs vermelhas, que fustigam seus sistemas com erupções letais frequentes, essas estrelas mantêm uma emissão energética constante e previsível. Esse comportamento pacífico, aliado a uma longevidade que varia de 10 a 30 bilhões de anos, concede o tempo amplo e ininterrupto necessário para a evolução química e biológica complexa. Contudo, a estratificação interna cobra um preço incontornável a longo prazo. Como a camada radiativa impede a mistura do plasma central com as camadas externas, o núcleo não recebe aportes de hidrogênio fresco. O hélio produzido acumula-se no centro como uma cinza inerte. À medida que a concentração de hélio aumenta, a região central precisa se contrair para esquentar ainda mais e sustentar a taxa de fusão, fato que eleva gradativamente a luminosidade da estrela ao longo dos éons. Chegará o momento inexorável no qual todo o hidrogênio disponível no núcleo será consumido. Sem a fusão central para gerar a pressão de radiação, o equilíbrio hidrostático de bilhões de anos quebra-se em definitivo. A gravidade reassume o controle absoluto da região central, forçando o núcleo de hélio inerte a colapsar rapidamente sob seu próprio peso. A violenta contração desse núcleo morto libera uma imensa quantidade de energia térmica, o que acende uma nova casca de fusão de hidrogênio ao redor do centro. Esse calor extremo empurra as camadas externas para muito longe, o que faz o astro inchar de forma descomunal enquanto sua superfície resfria.
Em estruturas estelares que possuem até duas massas solares, a compactação extrema torna o núcleo de hélio degenerado antes de alcançar a temperatura de ignição. Quando a fusão do hélio finalmente se inicia, a barreira quântica impede a expansão térmica imediata que regulariza o reator. Ocorre o chamado flash de hélio, uma liberação descontrolada e intensa de energia que as camadas superiores absorvem em poucos minutos, sem que a estrela seja destruída. Com o hélio central esgotado, o núcleo executa pulsos térmicos e promove a captura lenta de nêutrons, um mecanismo denominado processo S. É esta forja interna que sintetiza metade dos elementos mais pesados que o ferro. Adiante, o inchaço acentuado das camadas periféricas altera de forma profunda a opacidade e termodinâmica atmosférica. Essa expansão força a matéria a cruzar fronteiras precisas no diagrama evolutivo, conduzindo o reator a um regime transitório de oscilações rítmicas, as quais fornecem aos astrônomos a régua fundamental para medir o universo. Durante a fase de expansão que sucede o abandono da sequência principal, as camadas externas da estrela atravessam uma região específica do diagrama astrofísico conhecida como faixa de instabilidade. Nesse domínio térmico, o fluxo contínuo de radiação perde sua estabilidade e dá lugar a um ciclo de pulsação mecânica periódica, no qual o diâmetro e luminosidade superficial oscilam como um relógio. O motor dessa instabilidade reside na presença de hélio duplamente ionizado na subatmosfera estelar. Sob a compressão da gravidade, esse gás específico adquire uma opacidade extrema, atuando como uma válvula fechada que retém o calor proveniente do núcleo. A energia aprisionada eleva a pressão interna e força as camadas superiores a expandirem-se. Ao atingir a dilatação máxima, o plasma periférico arrefece, o que permite aos núcleos de hélio capturarem elétrons livres. O gás então torna-se subitamente transparente, liberta a radiação acumulada para o vácuo e faz a pressão cair, permitindo que a gravidade puxe a matéria de volta para o centro para reiniciar o ciclo. Astros maciços e jovens, com cerca de 4 a 20 massas solares, tornam-se as variáveis cefeidas. A física intrínseca desses corpos estabelece que esferas de maior porte demoram mais tempo para completar uma oscilação. Ao registrar o período exato do pulso, a astrofísica calcula a luminosidade absoluta da estrela, transformando as cefeidas em velas padrão indispensáveis para medir distâncias intergalácticas. Em paralelo, as estrelas de menor massa e idades avançadas que adentram a mesma faixa tornam-se variáveis RR Lyrae, com períodos mais curtos e brilho inferior, funcionando como marcadores intergalácticos precisos para mapear aglomerados globulares. A estrela outrora estável abandona a sequência principal para adentrar uma fase de proporções cataclísmicas, onde habitam os verdadeiros colossos do cosmos, as gigantes e supergigantes. Quando a nuvem molecular original colapsa e acumula uma massa superior a 8 vezes a do nosso Sol, o reator estelar opera sob um regime gravitacional extremo. Essas estruturas de altíssima massa ignoram a calmaria típica da sequência principal média. A gravidade colossal exige uma contração violenta e imediata, o que eleva a temperatura do núcleo a dezenas de milhões de Kelvin logo em sua concepção. Esse limiar térmico e de massa dá origem a supergigantes, os corpos celestes mais
mais luminosos e energéticos do universo observável. Para contrabalancear o peso esmagador de suas imensas camadas externas, a estrela não pode depender da lenta fusão próton-próton. O núcleo recorre ao ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio, um processo nuclear catalítico altamente eficiente que consome o hidrogênio com voracidade. Essa fornalha atinge taxas de liberação energética centenas de milhares de vezes superiores à solar. O resultado visual imediato é a formação de uma supergigante azul, pertencente às classes O ou B, que irradia luz ultravioleta intensa e ostenta temperaturas superficiais acima dos 30.000 Kelvin. O fluxo de radiação emitido por esses astros azuis é tão intenso que exerce uma pressão física imensa sobre a própria matéria da fotosfera. Isso impulsiona ventos estelares violentos capazes de ejetar frações expressivas da massa da estrela diretamente para o espaço interestelar. Devido a esse desperdício mecânico de matéria e ao consumo vertiginoso do combustível central, a existência dessas gigantes azuis resume-se a poucos milhões de anos. Um período extremamente breve na escala cronológica cósmica. Em astros hipermassivos, a violência mecânica impulsionada pela radiação atinge um limiar extremo classificado como fase Wolf-Rayet. Os ventos estelares supersônicos removem a totalidade do envelope externo de hidrogênio antes que o reator encerre sua vida útil. Esse descarte expõe diretamente ao espaço o núcleo incandescente que funde hélio, ejetando correntes densas de carbono, nitrogênio e oxigênio puros no meio interestelar e preparando o caminho para o colapso final. O esgotamento rápido do hidrogênio central rompe o frágil equilíbrio hidrostático inicial. Sem a pressão de radiação primária, o núcleo de hélio inerte contrai-se bruscamente, fato que eleva a temperatura central para mais de 100 milhões de Kelvin e inicia a fusão do próprio hélio. Simultaneamente, o calor liberado por essa contração interna acende uma casca externa de fusão de hidrogênio. Essa injeção brutal de energia térmica empurra as camadas periféricas do astro para distâncias imensas, fato que transforma a estrela em uma supergigante vermelha. A expansão volumétrica nessa fase atinge escalas formidáveis. Astros como a Betelgeuse ou Antares incham a ponto de possuírem diâmetros que engoliriam com facilidade as órbitas de todos os planetas rochosos do nosso sistema solar. À medida que o gás se espalha por esse volume colossal, a superfície resfria para cerca de 3.000 graus Kelvin, justificando a coloração avermelhada da classe M. Contudo, a área total de emissão torna-se tão vasta que a luminosidade absoluta permanece extraordinária. A dinâmica dessas gigantes vermelhas difere radicalmente da granulação fina observada nas anãs amarelas. A superfície aqui é dominada por um número reduzido de células convectivas monstruosas, cada uma capaz de cobrir frações imensas do disco estelar. O plasma se locomove de maneira caótica, provocando variações contínuas no brilho aparente e ejetando nuvens densas de poeira condensada, as quais obscurecem temporariamente a luz do astro. No interior oculto, a evolução prossegue como uma corrida contra a gravidade. Ao contrário de estrelas de menor porte, que encerram suas atividades após a queima do hélio, a gravidade da supergigante consegue comprimir o núcleo repetidas vezes para acender combustíveis sucessivamente mais pesados. O hélio funde-se em carbono, que posteriormente se transforma em neônio, oxigênio e silício.
A estrutura interna assume a configuração concêntrica de uma cebola, dotada de múltiplas cascas que fundem elementos distintos de forma simultânea. Cada nova fase de ignição nuclear torna-se progressivamente mais curta e menos eficiente. A queima do silício, o penúltimo estágio desse ciclo térmico, dura apenas alguns dias. O produto final dessa fusão acelerada é o ferro, o elemento que atua como a armadilha termodinâmica definitiva do universo, pois os núcleos de ferro possuem a maior energia de ligação por partícula atômica. Fundi-los não libera energia, mas sim absorve o calor do ambiente. No milissegundo exato no qual o núcleo de ferro ultrapassa o limite de massa que a física quântica consegue sustentar, a produção de pressão externa cessa por completo. A gravidade vence a batalha travada por milhões de anos em um instante absoluto. O centro da estrela desaba sobre si mesma frações da velocidade da luz e colide com uma força que gera uma onda de choque colossal. Alimentada por uma torrente de neutrinos, essa onda despedaça as camadas externas em uma explosão de supernova do tipo 2, o que espalha os elementos pesados recém-forjados pela galáxia. Quando a intensa radiação da supernova se dissipa e a nebulosa ejetada expande-se pelo vácuo, o meio interestelar recebe os ingredientes essenciais para a formação de novos planetas rochosos. No entanto, o epicentro dessa destruição, o núcleo da antiga supergigante, não desaparece. A força esmagadora do colapso final comprime a matéria restante a níveis que violam a estrutura atômica convencional. Fato que introduz o capítulo final da evolução estelar, reservado para a análise dos remanescentes degenerados mais densos da física. O fim definitivo das reações nucleares encerra o ciclo ativo de vida de todas as estrelas e transfere o domínio estrutural exclusivamente para a gravidade. Quando o combustível nuclear se esgota por completa, a ausência de pressão e radiação térmica impedem a sustentação do peso das camadas remanescentes. O colapso final do núcleo deixa para trás objetos nos quais a matéria perde sua configuração atômica familiar. Para estrelas de massa baixa a intermediária, que originalmente possuíam até 8 massas solares, o suspiro final ocorre de forma relativamente pacífica. Após a fase de gigante vermelha, pulsações térmicas ejetam a atmosfera periférica para o espaço interestelar, o que esculpe o fenômeno visual conhecido por nebulosa planetária, como podemos ver aqui. No centro dessa nuvem em expansão, resta o exposto núcleo inerte composto majoritariamente por carbono e oxigênio. Esse objeto incandescente e compacto constitui uma anã branca, o destino final reservado para o nosso próprio Sol. A física que sustenta uma anã branca desafia a intuição clássica e repousa sobre os princípios da mecânica quântica. Sob a compressão gravitacional brutal, os elétrons são esmagados a ponto de ocuparem os mesmos estados quânticos possíveis. O princípio de exclusão de Pauli proíbe essa sobreposição, o que gera uma força puramente mecânica chamada de pressão de degenerescência dos elétrons. Essa barreira então detém a gravidade e compacta uma massa comparável à do Sol em uma esfera do tamanho aproximado da Terra, onde uma única colher de chá dessa matéria pesaria toneladas. Contudo, o limite de Chandrasekhar dita que essa sustentação falha se o núcleo ultrapassar a marca de 1,4 da massa solar. Desprovida de fontes ativas de energia, a anã branca atua como uma fornalha apagada que irradia seu calor acumulado para o vácuo. À medida que a temperatura interna despenca, o plasma degenerado cristaliza-se, o que transforma o núcleo em uma imensa rede cristalina similar a um diamante cósmico. Quando toda a energia térmica for exaurida, o objeto se tornará uma anã negra, um corpo escuro e indetectável. Nenhuma delas existe atualmente, pois o tempo necessário para atingir esse
estágio supera a própria idade do universo. A estabilidade desse remanescente altera-se de forma drástica caso a anã branca integre um sistema binário interativo. Se o corpo compacto capturar matéria da atmosfera de uma estrela companheira e ultrapassar o limite de Chandra, a pressão de degenerescência irá ceder. A compressão súbita então aciona a fusão descontrolada do carbono em todo o núcleo, culminando numa violenta detonação termonuclear completa, denominada supernova do tipo Ia. Essa violenta explosão destrói a estrutura degenerada de forma integral e espalha a maior parte do ferro presente no meio interestelar. Além disso, a uniformidade de sua curva de luz transforma a explosão em uma vela padrão fundamental para a cosmologia. Se a massa do núcleo colapsado durante uma explosão de supernova ultrapassar o limite de Chandra, a pressão de degenerescência dos elétrons cede instantaneamente. A força gravitacional extrema faz com que os elétrons se fundam com os prótons em um processo conhecido como captura eletrônica. Esse fato violento transmuta praticamente toda a matéria central em nêutrons. O colapso prossegue até que a própria degenerescência dos nêutrons imponha uma nova barreira física, o que origina uma estrela de nêutrons. Como podemos perceber, as dimensões e a densidade de uma estrela de nêutrons beiram o inconcebível. Uma massa equivalente a 500 milhões de terras fica esmagada em uma esfera com diâmetro médio de apenas 20 quilômetros. A densidade alcança os patamares do núcleo atômico, onde um único centímetro cúbico desse material possui massa de bilhões de toneladas. A gravidade superficial torna-se bilhões de vezes mais intensa que a terrestre e distorce o espaço-tempo ao redor a ponto de curvar a luz, o que permite a observação de parte de seu hemisfério oculto. Durante a violenta contração, que reduz o diâmetro estelar de milhões de quilômetros para apenas 20, a conservação do momento angular força a estrela de nêutrons a girar em velocidades extremas. As linhas do campo magnético original são altamente comprimidas e geram um dínamo colossal. O astro emite feixes concentrados de radiação eletromagnética a partir dos seus polos. Quando esses eixos não coincidem com o eixo de rotação, os feixes então varrem o espaço como um farol e pulsam com a precisão de um relógio atômico nos radiotelescópios terrestres. Assim nascem os pulsares. Uma fração rara dessas estrelas de nêutrons desenvolve campos magnéticos ainda mais monstruosos, da ordem de 4 trilhões de vezes superiores ao campo da Terra. Conhecidos como magnetares, esses objetos exibem uma crosta sólida sob imensa tensão magnética e gravitacional. Quando essa crosta sofre rupturas mecânicas, análogas aos terremotos terrestres, ocorre a liberação de rajadas avassaladoras de raios gama e raios-x. A energia liberada em uma fração de segundo por um magnetar pode equivaler a toda a energia irradiada pelo Sol durante milhares de anos. A resistência imposta pela matéria neutra degenerada possui, no entanto, um limite físico intransponível, conhecido como limite de Topan-Oppenheimer-Volkoff, situado entre 2 e 3 massas solares. Caso o núcleo remanescente da supernova exceda esse patamar, nenhuma força conhecida pela física consegue conter o avanço da gravidade. A matéria então sofre um colapso contínuo e infinito para um ponto de volume nulo e densidade infinita, a singularidade. Forma-se um buraco negro, a fronteira final onde o próprio espaço-tempo se rompe e oculta o remanescente atrás de um horizonte de eventos. Esses remanescentes degenerados, longe de representarem um mero cemitério inerte, desempenham um papel ativo na mecânica evolutiva da galáxia. Colisões cataclísmicas entre estrelas de nêutrons operam como indústrias cósmicas que sintetizam os elementos mais pesados da tabela periódica, como o ouro e a platina.
O material ejetado nesses eventos violentos, somado aos gases soprados pelas gigantes vermelhas e supernovas, enriquece as nuvens moleculares gigantes com poeira pesada. Assim, o ciclo da matéria se fecha de forma perfeita, o que permite que a morte dos antigos reatores forneça os blocos de construção fundamentais para o nascimento das próximas gerações de estrelas, planetas e, eventualmente, da própria vida. Como vimos, a taxonomia estelar demonstra que a diversidade observada no cosmos obedece a um determinismo físico estrito. A trajetória de cada corpo celeste, desde uma anã marrom inerte até uma supergigante azul explosiva, fica gravada no momento exato de sua concepção. A quantidade inicial de massa acumulada durante o colapso da nuvem molecular atua como única variável independente, como já vimos. É esse valor bruto que dita a intensidade da gravidade, a pressão central e as reações nucleares específicas que dominarão a estrutura ao longo de sua existência. Esse funcionamento mecânico transforma as estrelas nas verdadeiras usinas de processamento da galáxia. O hidrogênio e o hélio primordiais servem de matéria-prima para forjar elementos progressivamente mais pesados através das leis da termodinâmica. Ao ejetarem suas atmosferas por meio de ventos estelares, nebulosas planetárias ou detonações de supernovas, esses astros devolvem ao meio interestelar um gás quimicamente enriquecido. Esse material condensa-se novamente no vácuo, o que propicia uma formação de nuvens moleculares de gerações subsequentes dotadas de poeira rochosa. O estudo das classes espectrais e dos remanescentes degenerados entrega um mapa completo da evolução da matéria. Cada ponto luminoso ou escuro investigado pelos telescópios representa uma engrenagem desse motor contínuo de transformação. A classificação dos astros encerra essa análise sobre a mecânica estelar e comprova que a gravidade atua como força fundamental que constrói, consome e recicla todos os elementos químicos que compõem o universo observável. Obrigado por assistir. Considere se tornar membro do canal para impulsionar a divulgação científica em português.